Acho que a gente tá passando por uma mudança, uma transformação gigantesca, né? Então eu tô conseguindo, né? Manter e acho que tô no caminho. Consegui. Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Humano Podcast. Aqui vamos juntos conhecer a essência de seres humanos inspiradores. Eu sou Vitor Raposo, humanista e empreendedor com foco na sociedade 5.0, novos negócios, sustentabilidade e revolução humana individual. Meus convidados são pessoas que atingiram um patamar importante nas suas carreiras. E te convido aqui a poder refletir sobre a importância de ser genuíno e a diferença que causamos na sociedade. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, né? Uma mulher que consegue comprovar a força da mulher na sociedade e faz questão de inspirar outras mulheres também. Hoje a gente vai conversar com a Andréia Batista, administradora, né? Atualmente atua no Hospital Santa Júlia, né? Na área de controladoria e finanças. Andréia, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente poder bater esse papo. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou uma satisfação de estar aqui contigo hoje, né? E a gente está aqui aberta a aprender e falar um pouco mais também sobre a gente, né? Sobre mim. Acho que é importante. Sim. Hoje a gente vai conversar sobre a Dedéia, né? Os meus amigos me chamam de Deia, né? Então é Deia. Então vamos lá. Deia, como foi a sua infância em Óbidos, no interior do Pará? Foi infância muito gostosa, né? Foi infância boa, até pé no chão, né? Hoje meus sobrinhos que moram na cidade já não encostam o pé no chão, é tudo no chinelo de carro, para cima e para baixo. E lá não, era subindo em árvore, né? Era correndo da sala para a cozinha na rua, brincando com a criançada, com a molecada até altas horas da noite, sem perigo, né? Na rua. Então era muito bom, foi uma infância muito gostosa, muito boa. E o que te fez sair do interior, do pé no chão e vir para Manaus? Acho que colocar o pé no tijolo, né? O pé no cimento, o pé no asfalto, né? Acho que colocar o pé no asfalto... A cidade já não era o que eu buscava, né? Então, muito desde pequena, eu queria sair, eu queria buscar algo, né? Para mim, até porque a gente somos de uma família humilde, né? Viemos do interior de Óbidos, de uma cidade do Mirizal. Interior de Óbidos também? Sim. Meu pai... Então, interior do interior. Então, eu sou do interior do Mirizal, na verdade, o interior de Óbidos. E aí, meu pai resolveu se mudar para a cidade com a minha mãe. E aí, a gente foi crescendo, né? Então, ele foi trabalhar em Porto Trombetas com a minha tia, que ajudou e teve a oportunidade de nos ajudar. E aí, a gente, da minha família, da minha mãe, somos os únicos, éramos até então, né? Mas fomos os precursores nisso, que fizemos o ensino médio, fizemos ensino graduação, temos pós-graduação. Meu irmão tem mestrado, né? A gente está trabalhando para isso. Somos os únicos da família, né? Da família da minha mãe, que crescemos nesse desenvolvimento. E agora os que estão vindo, os sobrinhos, né? Os primos estão vindo na mesma direção, né? Fazendo faculdade, estudando. A minha sobrinha hoje, que é minha sobrinha mais velha de 18 anos, a Alana, ela passou na Universidade Federal do Amazonas para Química. Então isso me deixa muito feliz. E quando ela olha para mim e diz, obrigada, tia, então isso me deixa muito feliz, né? Obrigada por me ajudar, por me incentivar. Então isso é o que me move. Pegando essa tua deixa, dessa gratidão da tua sobrinha por ti, e por isso mover as tuas ações, o que é ser humano para você? Acho que ser humano é ver a alegria, o sorriso no outro, né? Você ajudar o outro a crescer, a se desenvolver. Então, acho que nesse crescimento da minha família especificamente, eu ter saído de lá, de Óbidos, com 17 anos de idade, vindo para Manaus, né? Ter buscado emprego. O meu primeiro emprego foi... Todo mundo... Até esses dias eu comentei, não sei com quem no trabalho, que eu trabalhei numa empresa onde eu vi para ir para a área financeira. E aí a empresa ela estava se mudando do centro aqui para o Adrianópolis. E aí eu comecei no processo de mudança da empresa. Então a mudança ela está comigo de me carregando, né? Então em constante transformação. Então eu sempre lembro dessas coisas de mudança, de transformação, de sair de um lugar e ir para o outro, né? A minha vida é sempre nesse sentido.
E aí nessa empresa eu comecei a carregar caixas para fazer a mudança. Aí todo mundo começava a zoar. Eu passei um mês nesse período de movimentação, de mudança da empresa. Passei um tempo como recepcionista, aí acho que uns 2, 3 meses que não tinha ninguém. Aí sim eu fui para a área financeira, né? Então eu estou até hoje nessa área. E aí consegui trazer depois de minha mãe, primeiro meu irmão, né, que veio morar comigo. E aí eu soube que ele estava grávido, né, da minha sobrinha agora de 18 anos. E eu falei, não, moleque, vem embora. Tu fica aí, tu vai daqui a pouco, né, engravidar mais uma menina e ter mais um filho. Eu falei, não quero isso não, bora, vem embora. Porque na minha cabeça, tipo, não é que filho seja um problema, né, mas não acho isso. Mas eu acho que são fases. A gente passou por algumas necessidades em casa. Não de passar fome, né? Mas dificuldades realmente na família, né? Entre o meu pai e a minha mãe. Então eu busquei trazê-los junto comigo para que eles não vivessem e não passassem pelas mesmas dificuldades do qual a gente vinha passando na época, né? Então eu acho que isso me motivou. Então eles, para mim, é a minha maior força, né? É a minha família. E aí os amigos, as pessoas que você desenvolve no trabalho, que cresce, né? Você forma pessoas e quando você pensa, você vê elas crescendo e voando, crescendo e buscando outras coisas. Eu acho que isso para mim é o que realmente me move, né? Me deixa feliz. Até porque quando eu nasci, minha avó, minha avó disse que eu descobri isso da minha avó, né? Minha mãe não me contou, foi a minha avó materna que falou. Ela falou que quando eu nasci, a parteira me disse para minha mãe, né? Nasceu felicidade. E eu descobri, acho que faz uns 5 anos, 10 anos atrás, não me lembro ao certo. E quando eu descobri isso, eu falei, realmente, depois pensando em algumas coisas, faz sentido. Todos os teus comportamentos, ações, então, reverbera isso. Reverbera isso. Então faz sentido, né? Essa felicidade em mim transportar para outras pessoas, que eu acho que a gente nasceu para ser feliz, né? Sim. E parabéns pela tua grandiosidade, né? De ter essa percepção e essa visão. Eu sempre, em tudo que eu faço, né, eu tento fazer o meu melhor. Eu também vim de uma origem muito, muito humilde, né? A gente não chegou a passar fome, mas era tudo muito restrito, muito complicado. E hoje eu me esforço para dar o melhor para as minhas filhas, não no sentido financeiro, mas o melhor no sentido qual o sentido de viver, de estar nessa existência, do que é ser um ser humano. E eu faço o meu melhor para que aonde eu chegar seja o piso para elas, né? Que o meu teto possa ser piso para elas, que elas não precisem percorrer toda a jornada que eu percorri, assim, não que elas sejam melhores que ninguém, mas que elas possam influenciar ainda mais, né? Que elas possam ter ainda mais poder de influenciar as pessoas positivamente, né? Porque enquanto pai de 2 meninas, essa é a minha maior preocupação, né? Porque a gente sabe a sociedade que nós temos hoje é uma sociedade, de certa forma, machista. Que impõe ritos e rituais e processos para todos, e para a mulher é cada vez mais difícil. Muito mais. Acho que é muito mais difícil para nós mulheres, né? Eu passei isso em casa com a minha mãe, né? Então, meus pais se separaram, né? E nessa separação dos meus pais foi justamente por isso, né? Porque a minha mãe resolveu trabalhar também, né? Resolveu ser independente. Então, a minha mãe, ela é inspiração, né? Nesse sentido de mulher de coragem, né? De força. Então, ela conseguiu, de um casamento de 20 anos, né? O meu pai, para mim, é o meu ídolo, independente de qualquer problema dele com a minha mãe, mas o meu pai é o meu ídolo nesse sentido de referência com o meu homem, nesse sentido de ser forte, né? Mas entre relação homem e mulher, a minha mãe, ela foi muito corajosa. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho dela e um pouco dele. E eu acho que eu sou muito meu pai e a minha mãe, né? Entre os meus irmãos, eu sou muito os dois. Nessa força e nessa coragem de ambos. Né? Meu pai, por ter tido a coragem de sair do interior e ir para a cidade conosco, né? Sem ter onde morar, e a gente conseguiu casa, conseguiu se virar, e ele deu o jeito dele. Né? E a minha mãe, por ter essa coragem e essa força de se desvincular de um casamento de 20 anos, aonde já não estava mais sendo saudável para ela. Né? E eu acho que essa força e essa coragem dela faz com que eu seja o que eu sou hoje. Né? Eu não gosto muito de falar porque eu me emociono. Então isso para mim é um pouquinho emocionante, porque eu acho que é a força da mulher hoje, né?
Há 20 anos atrás, há 30, 50 anos atrás, não existia isso, né, que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, do poder feminino, de poder fazer e viver o que a gente quiser. Ainda assim, com todo o machismo que existe, com todos os preconceitos que existem, mas a gente consegue se posicionar. A gente consegue influenciar outras mulheres a fazer diferente, né? Não, a gente quer chegar lá, a gente vai chegar lá e a gente está chegando, né? Então, eu que sou da área financeira, sempre passei muito por isso. Não, a mulher não entende de finanças, a mulher não entende de dinheiro. Eu falei, como que mulher não entende que é mulher que gera uma casa, né? Então, eu penso muito na minha mãe. Meu pai pegava o salário dele e dava tudo para minha mãe. Então, se ela não gerisse o dinheiro que tinha ali na época, como que a gente ia conseguir estudar, como que a gente ia conseguir comer, vestir, fazer o que a gente fez, né? Como que ela ia conseguir fazer isso? Então, foi minha mãe. Eu acho que teu pai tinha uma descendência japonesa, né? Porque no Japão, obrigatoriamente é assim, cara. No Japão, todos, né? O salário vai para a conta da esposa, o homem ganha uma mesada ali para gastar na semana com cafezinho, com cigarro, seja lá o que for. Mas quem realmente gere, né, a economia é a mulher. Tanto que hoje o Japão é o país com maior poupança do mundo, né? São Sim, 3 trilhões de dólares em poupança. Não é à toa. Então isso é um case de sucesso. Sucesso, não é à toa que tá ali, né, na mão da mulher fazer a gestão, né, do recurso, né? Andréia, felicidade, né? Felicidade. Dentro dessa tua jornada, né, de vir de Óbidos, toda essa construção da tua personalidade, da pessoa maravilhosa que você é, que valores você traz contigo que são inegociáveis? Eu acho que primeiro respeito. Para mim é inegociável em qualquer circunstância, independente de qualquer outro, mas o respeito eu acho que ele é o primeiro, ele é inegociável. Porque a partir do momento que eu não me dou respeito, ou que eu não me respeito como ser humano, né, como pessoa, como mulher, né, eu não vou conseguir, né? Então, acho que independente de qualquer outro, que seja caráter, que seja qualquer outro valor, o respeito, para mim, ele é o essencial, ele é inegociável, né? Então, o respeito, ele vai te dar outros valores, né? Que é a amizade, que é você ser transparente com o outro. Então, acho que a partir do momento que você se dá um respeito e você respeita o outro, você consegue, né, ser transparente, ser amigo do outro. Acho que isso para mim vai muito do respeito. E aí, entrando um pouquinho na tua história de vida, eu percebo, isso é claro, né? Você falou do respeito, mas isso é claro, todo mundo que te conhece percebe isso. Mas isso você trouxe de si, ou essa jornada do seu pai e da sua mãe te fortaleceu isso, e isso reverberou na mulher que você é hoje, de ser uma mulher independente, forte, que sabe aonde quer chegar e chegou muito bem, obrigado. Você acha que isso veio, ele é um reflexo dessa relação conturbada que teve num determinado momento da tua família? Eu acho que tem muito da minha personalidade, eu acho que eu tenho muito do meu pai e da minha mãe, né, nisso tudo, de personalidade mesmo, mas eu acho que contribuiu para que eu me fortalecesse, né, e nessa questão do respeito, né. A minha família o meu pai e minha mãe, eles se amaram muito, né. Minha mãe ama meu pai até hoje, e o meu pai morreu, né, amando minha mãe. Então, apesar de tudo, eles foram um casal que se amou muito e que transbordava isso pra gente. Então, quando meu pai faleceu, a gente se uniu muito mais, né? Então, o amor e o respeito um pelo outro entre nós, eu acho que é o mais importante, né? Então, acho que de fato foi algo que fortaleceu, mas um ponto que pesa muito é o meu pai e a minha mãe. Eu tenho muito um dos dois, né? Na personalidade, mas de fato isso acho que me fortaleceu mais. Quando você fala nesse sentido do teu pai e da tua mãe, isso é evidente, é claro, né? Você faz questão de colocar isso, mas essa força da mulher, você falou que veio da tua mãe. Tua mãe te inspirou e quanto ela continua te inspirando, porque hoje mesmo você tendo uma posição de destaque na empresa que você está, em determinados momentos você é colocada num segundo grau e você é mulher. Qual que é a força da tua mãe e como que isso te faz seguir adiante?
Acho que a força da minha mãe, ela é a força da mulher mesmo, né? Dela ter passado por tudo, né? Por nós, né? Por nós filhos. Então, é um pouco complicado para eu falar sobre isso, mas a minha mãe, ela praticamente meio que fugiu de casa para viver o amor com meu pai, né? Então, e meu pai era preto, era não, faleceu, mas era preto, né? Preto, preto, preto. Então, minha mãe era branca. Então, tudo isso mexeu muito, né? E mexe até hoje. Então, desculpa. Não, fica à vontade. Então foi bem difícil, na verdade, né? Porque meu pai tinha muitos esses conflitos, ainda existem, né? Mas naquela época era muito grande, né? Porque como que minha mãe branca tem uma filha preta e todos nós somos pretinhos, né? A gente se chama assim o pretinho e preto. Então mano, mana, então a gente é muito unido apesar das nossas diferenças, né? Então eu sou de maio e os meus dois irmãos são de agosto. Então, imagina, um taurino e 2 leoninos em casa, né? Quando dá briga, tu já sai de perto. Aí a mãe, no meio do caminho, para tentar contornar isso daí também, né? Então, a minha mãe, na verdade, é o sentido de tudo isso, né? De tudo quando ela... a dificuldade que ela teve que enfrentar com a família dela também, né? E de ir para a cidade com o meu pai, né? De levar as crianças junto com ela, de crescer junto. E hoje ela também cuida da gente. E uma coisa que eu hoje tento trabalhar com ela para ela não precisa disso. Ela tem que cuidar dela hoje. Então, o meu pai, o que ele me pediu muito é cuidar da minha mãe, cuidar da tua mãe. Então, ele tinha muito essa preocupação. Até pelo amor, né, deles, assim. Então, minha mãe, a força mesmo é do poder feminino, de cuidar da casa, de ficar com 3 crianças em casa. Meu pai só vinha para casa, ele trabalhava em Porto Trombetas. Então, ele vinha só de 3 em 3, de 15 em 15 dias, ou de mês em mês. Então, minha mãe tinha que passar por tudo isso. Quando vinha, já não vinha bem, né? Meu pai tinha um problema com álcool. Então, ter passado por tudo isso, ter dado a educação pra gente, né? Feito a gente o que a gente é hoje, basicamente sozinha, né? Então, com os valores, né? Com todas as dificuldades. Então, sozinha ela conseguiu isso, né? Nos educar, nos criar e a gente ser pessoas de bem, né? Ser tranquilos. Eu acho que é isso. Felicidade, você ainda percebe hoje para você que existe um tabu na sociedade, você ser uma mulher independente e mulheres também se posicionarem de uma forma independente? Você enxerga esse tabu ainda ou isso já está ultrapassado? Ainda existe, né? Mas acho que já não tanto quanto antes, né? Acho que a gente conseguiu evoluir, né? A gente evoluiu muito, muito mesmo. Mas ainda existe, né? O machismo ainda existe. Ainda existe se a mulher está com um cara muito mais novo, ainda existe. Mas quando o homem está com uma menina muito mais nova, é porque o cara é o garanhão, porque o cara é isso, né? A mulher não, opa, tem um conflito, né? Então, eu acho que ainda existe, mas não tanto quanto antes. Eu acho que a gente conseguiu evoluir e estamos em constante evolução, né? Eu acho que a gente está no caminho. Dentro do teu sonho de vida, dos teus objetivos, tudo que você passou pelo relato da sua mãe, né? Ter abdicado dos próprios sonhos para seguir um amor, né? E depois abdicou dos próprios sonhos para a construção da família, para, né, educar vocês enquanto filho. Quando você tem esse exemplo dentro de casa muito vívido e também a tua personalidade muito forte, que sentido, que definição você daria para o que é a vida? Eu acho que a vida é simples. A gente que complica, né? Então, eu acho que a vida é simples. A gente realmente complica muito, né? Eu costumo dizer isso no dia a dia, no próprio trabalho e em casa. Aí, às vezes, com minha mãe tá um pouquinho, você fala, mãe, bora, vamos, levante, vamos
vamos sair, não quero ir embora, vamos, então fica aí, não quer, então não vou insistir. Então, nesse sentido, né, assim, eu acho que a gente complica muito a vida. A vida ela é muito simples, ela é leve, a gente tem que tratar com tranquilidade. Claro que vai ter os dias mais conturbados que acontecem no dia a dia da correria nossa do mundo que a gente vive, né? Que está muito acelerado. Tudo para ontem, a tecnologia está aí, a gente está na palma da mão com tudo na mão. Mas eu acho que a leveza, o dia a dia, se torna mais fácil para a gente lidar quando a gente vai ter os obstáculos e vai conseguir ir indo com leveza, trabalhar isso e construir juntos. Porque eu sempre digo, até no próprio trabalho, que até saiu uma reportagem recentemente também, e quando a gente está feliz, a gente entrega mais, a gente dá mais, a gente vai além. Então, acho que a felicidade tem que estar constante. Vai ter um momento de tristeza que todo mundo tem, vai ter um momento que a gente vai estar um pouco mais intrínseco para a gente mesmo, estar reflexivo, mas eu acho que quando a gente está feliz, a gente consegue entregar mais, a gente se doa mais, e a gente faz tudo com leveza, né, com tranquilidade. Queria aproveitar esse teu ponto e trazer um contraponto. Como foi para você, que trabalha dentro de um hospital, o dia a dia já é atribulado e atarefado, dores e alegrias. Como foi passar o período da pandemia, com todo o caos que a gente viveu aqui? Como que isso mexeu com você? Mexeu muito. Acho que de lá para cá foi um divisor de águas, né? Essa transformação mesmo de me estar mais leve, né? Porque a gente viveu um momento muito difícil. Eu trabalhei no setor público, na Fundação Secom, né? Então, onde tem as doentes com maior grau de dificuldade, que são os pacientes com câncer, né? E lá nós temos hoje 3 diretores, né? Com perfis totalmente diferentes. E eu acho que lá foi um divisor de águas, assim, para mim, porque eu vi... É diferente quando você está no setor público do setor privado, né? Então, o público, ele me fez mudar muita e repensar muita coisa nessa leveza, né? Porque a gente passou por uma dificuldade muito grande, onde não tínhamos oxigênio naquele período, e aí tínhamos um hospital cheio, né? Com um monte de paciente ali que precisava do oxigênio, e a gente tinha que sair correndo da sala para a cozinha, né, para não deixar e não perder nenhum paciente. A gente não perdeu nenhum paciente. E aí, a força dessa liderança, desse time junto, e vendo ali a sociedade necessitar, e a gente não fechou as portas, né? A gente não parou. Então, eu disse, nossa, é isso, né? É olhar para o ser humano de uma forma diferente, é colocar ele em primeiro lugar, né? É fazer com que o nosso paciente, se colocar no lugar dele, a gente vai entender a dor que ele está passando, né? E a gente conseguir levar isso com dificuldade. Mas essa dificuldade a gente vai ultrapassar, vai passar, porque isso vai passar. E tinha um momento que estava um caos assim, um caos literalmente. E aí eu lembro até hoje, o Dr. Marco Antônio Rocha, né? Diretor técnico, ele simplesmente colocava uma ópera. E quando ele colocava essa ópera, parece que ele fazia vinha leve. A gente conseguia respirar e ia. A música fez a função dela. Fez a função dela. Então, ele conseguiu, né, nos momentos de causa, assim, que tava todo mundo desesperado, ou porque não tinha isso, não tinha aquilo outro, faltava o EPI, ou tinha aqui um paciente que dá alguma notícia não tão boa, como é que a gente vai fazer, né? E diversas situações. Então, tinha um momento do desespero, mas tinha um momento da tranquilidade. Opa, a gente tá aqui, mas a gente precisa ficar unido, né? E a gente parava um momento para rezar também. Então, acho que isso... E rezar pelas pessoas, né? As pessoas estavam muito debilitadas, estava todo mundo desesperado. Eram muitas informações, né? Pessoas que perderam muitas famílias e famílias que foram devastadas nesse sentido, mas a gente estava forte, né? Porque a gente tinha a união e tinha ali um com o outro, né? Quando alguém estava ruim, aí não, vamos aqui, senta aqui, vamos te ajudar. Não vai não, então fica aqui, eu vou lá no teu lugar, né? Então, era assim. Então, acho que nesse sentido de estar junto e olhar o outro de uma forma que você se coloca no lugar dele, eu acho que isso faz uma diferença enorme. Faz a gente refletir, né?
Andréia, dentro desse pedacinho da tua jornada que você compartilhou com a gente, dessa força, desses momentos difíceis, e hoje você acaba com certeza uma percepção da vida um pouco diferente, alinhada à definição que você deu. Como uma mulher forte e também uma pessoa de valores bem fundamentados, o que vem a ser o sucesso para você? Sucesso, eu acho que é quando eu contribuo com o crescimento do outro. Quando eu vejo o outro sair de um lugar e chegar no outro, né? Não tão rápido, mas conseguir. E tem uns que conseguem mais rápido, né? Recentemente eu passei para essa função no hospital e eu tinha um único funcionário numa área comigo, né? E aí eu perdi para o mercado, né? E aí ele é realmente muito bom e diferenciado. Eu falei, eu não vou segurá-lo, porque eu não queria que fizesse isso comigo. Né? É uma oportunidade que muitos jovens querem e ele tem uma oportunidade para isso, então eu não vou segurá-lo. Aí pode ir. Né? Eu acho que eu contribuí para isso. Sim. Né? Então, você foi um estágio para o crescimento. Isso, então, quando no final ele agradece, né, obrigado, então acho que isso faz com que você diga, consegui. Esse para mim é um sucesso, entendeu? Quando eu digo que eu trouxe a minha família junto, eu vejo hoje o meu irmão, né, cuidando da família dele, da filha, né, sozinho aqui, da minha irmã, né, com o casal de sobrinhos que eu tenho. Construindo uma família e tendo um legado, né? Eu acho que eu falei, fiz minha parte, fiz minha contribuição, né? E quando eu vejo que eu consegui influenciar outras mulheres, né? Tem uma pessoa no trabalho que fala que eu sou a coach dela. Porque ela fica ligada 220, eu, calma, respira. Ou comigo, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, relaxa, vai devagar. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que esse para mim é sucesso, entendeu? Quando eu consigo influenciar a pessoa de uma outra, agir de uma outra forma, né? Pensar um pouco diferente, não olhar só num ponto, mas ela consegue expandir para outros pontos, ter outras visões. Porque a gente é ser humano, a gente erra e a gente acerta. E a gente está em constante evolução, né? Eu acho que é isso. Parabéns. Felicidade. Muito obrigado por ter aceito o convite, por compartilhar um pouquinho da tua história, trazer os insights que você trouxe. Te parabenizo pela pessoa maravilhosa que você é, né? Também parabenizo a sua mãe pela história dela, tudo que vocês conseguiram construir. E faço votos que você consiga chegar cada vez mais longe, influenciando positivamente a sociedade dessa forma genuína que você é. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, né? E que eu possa contribuir de alguma forma também para esse podcast, que eu já sou fã. Já passaram inúmeros entrevistados aqui, mas toda vez que... Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu assisto tal, cara, mas toda vez que tem as mulheres é um negócio muito legal, que não sei o quê. Falei, que bom. É diferente, né? Acho que a gente consegue passar uma energia e algo que o homem não passa, né? Vocês homens não passam por tudo que a gente passa, né? É uma série de emoções e sentimentos desde do momento que a gente nasce, né? Já vem uma pressão. Então, o homem não, já é uma pressão diferente, mas para nós mulheres é um outro tipo de pressão. Eu acredito que a gente consiga evoluir e que a minha sobrinha hoje de 4 anos ela já é solta, né? Ela faz o que ela quer, a hora que ela quer, ela é totalmente independente. Começou a comer sozinha, ela tinha 8 meses de idade, né? Então, com garfo, sozinha. Então, eu acho que tá aí, ó. Essa acho que a geração tá vindo muito mais independente e muito mais rápida, né? Então, eu acho que tem que juntar ali o equilíbrio entre a força da mulher com a força do homem. Sim. E crescer com uma evolução da sociedade. É o caminho do meio, sempre. Bom, pessoal, esse bate-papo fica por aqui. Se você se inspirou, eu tenho certeza que sim, na história da Andréia, compartilhe com seus amigos e familiares.
E essa conversa foi apresentada por mim, Vitor Raposo, com a produção de Tamires Cler, apoio técnico da Vitoriana Produções e hoje também contando com o apoio do Pobre Juan. Até a próxima. Tchau, tchau.